Olá, caros alunos e alunas, sejam bem-vindos mais uma semana da nossa disciplina de interação humano-computador, IHC, onde estaremos trabalhando nessa semana do dia 29, do 11 ao dia 6 de dezembro. Então, essa unidade nós vamos tratar sobre os requisitos, os conceitos de requisitos, suas características, os tipos de requisitos, levantamentos de requisitos, as técnicas que existem para se chegar a esses requisitos, ok? Então, vamos dar início. Bom, segundo um grande pesquisador da área de engenharia de software, Sommerville, ele considera que o software compreende tudo o que é necessário para um sistema computacional funcional. E aí nós poderíamos citar, programa de computador, a documentação, onde existem manuais de ajuda, de operação, de funcionamento desse sistema, arquivos de configuração, entre outros. Então, existe por causa das necessidades dos clientes. Vejam que tudo isso está voltado para atender realmente o que os usuários desejam e que querem desse sistema computacional. Bom, como transformar necessidades em software? Deve ser considerada as atividades. Então poderíamos citar aí, entender as necessidades do cliente, planejar a solução, implementar a solução, validar esta solução e entregar o produto ao cliente. Essas atividades são executadas, ordenadas ou não, formalmente ou informalmente. Então a gente percebe que a construção de um produto manufaturado, como é o caso do próprio hardware, ele passa por um processo de transformação de componentes físicos, químicos, que irão transformar, serem transformados e chegar até um produto final, manufaturado, industrializado. Já o software já é algo abstrato, nós não vamos ter algo palpável, um produto manufaturado no final. Então são soluções lógicas, como nós sabemos, mas demanda toda uma sistemática para que a gente possa atingir os objetivos realmente que os clientes almejam. Então, aquele produto, uma solução lógica de software, mas realmente atendendo às necessidades desse usuário. Então aí vem essa grande necessidade de se estudar aí as técnicas de levantamento de requisitos. E aí a gente cita aí alguma sequência de passos que, de acordo com a metodologia, com o paradigma que está sendo adotado para o desenvolvimento do software, pode mudar essa ordem aí, ou pode também ser suprimido ou acrescentado novas etapas. Todo processo de transformação tem início e fim. Essa variável temporal, denominada ciclo de vida, determina as fases do desenvolvimento de software. Então a gente poderia colocar aí como no início as necessidades do usuário, o meio seria a execução das atividades que irão estar comungando para poder se atingir esse objetivo, e por final, claro, o produto final, que seria o software. Então todos esses processos, essas etapas do ciclo de vida demanda tempo, e a intenção hoje é cada vez mais diminuir esse tempo, para que haja uma certa produtividade e que se mantenha também a questão da qualidade. Então todo esse processo aqui pode ser considerado como ciclo de vida de desenvolvimento do software. Processo de software é uma série de passos, um roteiro, para criar em tempo um software de alta qualidade sem estourar o orçamento. Então tem todas essas questões. Nós sabemos que hoje a questão do tempo equivale a recursos financeiros. Se costuma dizer que tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo uma equipe, uma instituição, uma empresa conseguir desenvolver um produto final, desde que leve em consideração a qualidade, sem estourar orçamentos, porque se eu extrapolo um período já previsto, vai demandar pagamento de funcionários, de empregados e todos os componentes ali que podem estar encarecendo cada vez mais esse software. Processo de desenvolvimento de software. O processo é a especificação do processo de transformar necessidades em software. Então, especifica as atividades envolvidas, determinando as entradas e saídas, atribuindo a responsabilidade de execução a grupos de pessoas, papéis de desenvolvedores. Então, algo muito interessante hoje, se busca trazer uma equalização ideal aí, que seria os possíveis desenvolvedores, programadores, com suas
capacidades, com suas habilidades, né? Com seus conhecimentos tecnológicos, qual seria a melhor tarefa para ele poder estar desenvolvendo. Então, quando a gente pensa num grande projeto que envolve milhões aí de linhas de código, milhares de linhas de códigos, né? Várias tarefas, e a relação daquelas pessoas que irão desenvolver, com cada um suas habilidades. Então é interessante, né? Realmente essa determinação aí. Realmente o que vai ter de entrada no sistema, o que vai ter de saída, né? Se vai ser entrada através de leitura de arquivos, se vai ser através de teclado, né? Quais são os tipos de saída, através de relatórios impressos em telas ou mídias, né, graváveis e assim por diante. Então, determina o ciclo de vida de desenvolvimento, então determina as fases do ciclo, define atividades importantes e opcionais de cada fase. Então, todo esse processo de especificação do processo de transformação das necessidades em software, aí a gente tem que levar em consideração a especificação das atividades envolvidas e a determinação do ciclo de vida do desenvolvimento. Bom, requisitos, né? O que seria? Realmente, a gente tendo assim uma ideia, né, como exemplos do que seriam esses requisitos. Antes disso daí, vamos ver alguns conceitos aí, algumas colocações colocadas por grandes estudiosos da área, né? Pfeiffer, um requisito é uma característica de sistema ou descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos. A Sommerweide considera que as descrições das funções e restrições são os requisitos do sistema. Swedborg, ele considera que um requisito é descrito como uma propriedade que o software deve exibir para resolver algum problema no mundo real. Então a gente percebe que essas definições são muito parecidas, né, umas com as outras, mas todas buscando realmente atingir as necessidades do cliente. Outras definições nós poderíamos colocar como uma condição ou capacidade necessária para o usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo. Uma condição ou uma capacidade que deve ser alcançada ou está presente em um sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto. Qual seria a importância, né, dos requisitos? Resultados de estudo feito por Standish Group em 350 companhias e 8.000 projetos de software, né? Então foi colocada essa seguinte estatística aí, esse levantamento, esse resultado dessa pesquisa, que 31% dos projetos cancelados antes de estarem completos. Então a gente percebe que é uma percentagem, uma quantidade muito considerável aí, né, de quantidade de projetos que são totalmente abortados, cancelados antes mesmo de serem completados, de atingirem, né, um produto final, ou seja, atingir as necessidades do usuário. Então, gera-se a expectativa toda por parte dos futuros clientes e usuários, né, do sistema, e a gente percebe aí que quase 1/3 da quantidade de projetos são cancelados. Em pequenas companhias, somente 16% dos projetos foram entregues no prazo e no orçamento inicialmente estabelecido. Então, outra coisa que nos chama bastante atenção aí, que a questão dos prazos sempre são extrapolados, né? Então isso daí vai influenciar com certeza na questão do orçamento, né, inicial estabelecido. Então, é preocupante essa questão aí. Em grandes companhias, apenas 9% estão de acordo com esses critérios. Então, é muito difícil a gente perceber aí, né, a questão da gente poder atingir todas essas metas, levando em consideração prazos, né, custos, e a questão também da gente poder ir até o final de um projeto. Ok, pessoal? Bom, nossa sequência aqui nós teremos a importância dos requisitos. O Standish Group classificou os projetos em 3 categorias. Então, a primeira seria sucesso, problemático e fracasso. Primeira, sucesso aí, nós teremos 16,2%, cobre todas as funcionalidades e tempos e dentro do custo previsto, né, levando em consideração cronograma e orçamento. Problemáticos, nós teremos aí 52,7%, que não cobre todas as funcionalidades exigidas, custo aumentado e ou entregas em atraso. E fracasso seria 31,1%, sendo cancelado durante o desenvolvimento. Então a gente tem aí esses dados e percebe-se que aqueles projetos realmente que têm atingido sucesso são a minoria, né? E na casa de 16%
né? Levando em consideração toda a questão de prazos, né, de custos, ou seja, obedecendo o cronograma, né, e o orçamento estabelecido inicialmente. Desafios: compreensão do problema, né, comunicação efetiva com reais usuários e clientes do sistema, evolução contínua dos requisitos do sistema. Então, pessoal, há um grande desafio, não é simplesmente você, programador, chegar de frente com o computador e programar, desenvolver um software que você imagine que seja realmente aquilo que o usuário almeja, que seja realmente as necessidades do usuário. Ou seja, esses requisitos, eles devem ficar bem claros, né? E esse contato com usuários e futuros clientes, a evolução contínua desses requisitos, eles podem estar sendo modificados no processo do desenvolvimento, naquele ciclo de vida do desenvolvimento do software, deve ser levado em consideração. A gente tem que ter um certo cuidado, realmente, para estar analisando. De repente, num levantamento inicial, você percebe determinados requisitos, mas depois, aquele requisito inicial que foi considerado pode ser descartado, né? Até mesmo com a concordância dos futuros usuários. Especificação de requisitos. Então, nós teremos aí, estabelece uma base de concordância entre o cliente e o fornecedor sobre o software que fará, o que realmente ele se propõe a fazer. Fornece uma referência para a validação do produto final, ou seja, uma especificação de requisitos de alta qualidade, é pré-requisito para um software de alta qualidade. Então, deve ter essa questão da validação do produto final, realmente para verificar se aquele produto atingiu as expectativas. Reduz o custo do software, claro. Então, as especificações de requisito, elas levam todas essas vantagens, né, de se chegar a um bom produto com um custo baixo e realmente que atenda, né, satisfaça todas as expectativas, aí, as necessidades dos futuros clientes e usuários. Por que precisamos de requisitos? Para entender o que o cliente quer, né, para entender o problema do negócio, para documentar o que o cliente quer, para documentar o escopo do projeto e definir suas restrições, para assegurar a qualidade e a satisfação do cliente. E, em paralelo, também nós temos para definir critérios de aceitação e gerenciar as expectativas do cliente. Então, a questão dos requisitos, a engenharia de requisitos, ela é muito importante, ela é indispensável no processo de desenvolvimento de software. A área da engenharia de computação, que trata sobre essas questões do desenvolvimento de software, está muito preocupado no desenvolvimento de encontrar novas técnicas, né, e verificações realmente quem são esses requisitos, né, e quais os produtos que eles podem estar sendo gerados. Fatores de sucesso. Então poderíamos considerar aqui características normalmente presentes em projetos bem-sucedidos. Apoio à autodireção, os stakeholders aí, que são as pessoas que têm um alto conhecimento dos sistemas que irão ser informatizados, comprometidos e participando efetivamente do projeto. Definição clara dos requisitos e método controlado de modificações. Processo de desenvolvimento organizado. E, por último, gerenciamento efetivo do projeto, né, incluindo os riscos. Então, são características indispensáveis, pessoal, tá? Na questão dos projetos bem-sucedidos. A gente tem que ter todo um suporte aí por parte da diretoria, né, de quem gere o negócio, dos conhecedores desse negócio, uma definição bem clara desses requisitos e métodos, de todo o projeto, quais são os riscos que podem ser, as barreiras que podem ser deparadas nesse processo, né? Então, tudo isso nós devemos almejar. Engenharia de requisitos, né? Então, vamos ver um pouco aí, alguns conceitos básicos sobre essa engenharia de requisitos. Definição: segundo Somerville, ele diz que engenharia de requisitos é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar funções e restrições do sistema. Então, é uma parte inicial, mas que ela pode se estender em várias outras etapas, né? Também para estar sendo validadas, analisadas e descobrindo futuros erros ou modificações que elas devem sofrer. Bom, nós temos aí esses conceitos, né, essas definições. Ele descreve as atividades relacionadas à investigação e definição do escopo de um sistema de software. Outro,
Processo sistemático de produção de requisitos por meio de atividades cooperativas de análise em que os resultados são documentados em uma variedade de formatos e a precisão das observações é constantemente verificada. A engenharia de requisitos é o processo de identificar todos os envolvidos, ou seja, os conhecedores do negócio, né, esses stakeholders, descobrir seus objetivos e necessidades e documentá-los de forma adequada para análise, comunicação e posterior implementação, né, que aí vem a parte da programação. Então, deve ter todo um cuidado inicialmente para fazer esse levantamento de requisitos, né, quem são essas necessidades, os objetivos, documentá-los, fazer análise realmente do que deve ser considerado ou não, do que realmente é um requisito ou não. E por último, que nós vamos passar para a fase lá de implementação mesmo, realmente desenvolvimento desse software. Processo de requisitos, né? Então a gente poderia colocar aí, possui atividades como elicitar, levantar, analisar, documentar e validar requisitos, ocorre desde o início do projeto e é refinada até o final dele, identifica os requisitos como itens de configuração e os gerencia, atores envolvidos no processo de requisitos. Então nós teremos aí os analistas de negócios, os analistas de sistemas, os desenvolvedores e engenheiros de testes. Então é uma equipe bastante completa, né, de diversos especialistas de acordo com os conhecimentos de cada um trabalhando numa etapa ou em várias etapas em conjunto, né, ou de forma isolada. E nós temos aí também que levar em consideração o início do projeto, ele deve ser refinado até o seu final. Esse processo vai sendo melhorado a cada vez, né, que vai passando de uma etapa para outra. Pode ser, está sendo feito aí análises, né, da documentação, do código, da avaliação desses requisitos, tá bom? E devemos levar em consideração, né, a configuração e gerência desses requisitos, tá bom? Processo de requisitos. Os processos de engenharia de requisitos variam de uma organização para outra, mas a maioria dos processos de engenharia de requisitos é composta das seguintes atividades. Primeiro, a licitação, que é o levantamento desses requisitos, a análise dos requisitos e especificação dos requisitos e, por último, validação desses requisitos. Então, é um processo aí que vai refinando e tenha a certeza que ao final nós teremos os reais requisitos de um sistema. Técnicas de levantamento de requisitos, nós poderíamos colocar aí a atividade fundamental no desenvolvimento de software, né? Captura os requisitos sobre a visão dos usuários, os erros introduzidos nos requisitos se propagam por todas essas outras fases. E nós devemos aí fazer uma observação que as técnicas nós iremos ver mais adiante, né, nos slides mais adiante. Aqui nós estamos vendo simplesmente a questão dos levantamentos dos requisitos, que deve ser considerado. Então também poderíamos considerar aí a licitar, né, descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informações para o conhecimento do objetivo em questão. Cabe à licitação a tarefa de identificar os fatos relacionados aos requisitos do sistema, de forma a prover o mais correto e o mais completo entendimento do que é demandado daquele software. Preocupa-se tanto com onde os requisitos podem ser encontrados e como obtê-los. Fontes de requisitos, onde é que nós podemos ir realmente atrás desses requisitos? Objetivos do negócio, domínio da aplicação, pontos de vista de todos os stakeholders, diferentes níveis da organização. Então, desde aquele funcionário operacional até aquele que trabalha no nível tático, estratégico da instituição, ambientes de operação, organização, estrutura, cultura e política. Ou seja, nós vamos fazer um apanhado, nós vamos fazer realmente entrevistas, levantamentos, né, observações de todos esses ambientes, todas essas pessoas que estão envolvidas com o sistema, observando quais seriam as formas, os processos que estão transformando, quais os fluxos de informação, né, dentro dessa empresa, dessa instituição. Okay? Requisitos, nós teremos aí a classificação de requisitos funcionais ou comportamentais, né? E requisitos não funcionais ou também conhecidos como não comportamentais. Então, na sequência nós vamos dar estudo a essa classificação aí dos tipos de requisitos. Ok, pessoal?